curso. Nossa irmã Patrícia, é isso? Sabrina. Nossa irmã Sabrina. Leva a Deus em oração, irmã Sabrina. Deus amado, Deus santo, neste momento, Senhor, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Deus. Queremos aqui, Senhor, Te agradecer, Senhor, Te louvar, Senhor, por mais esta oportunidade, Deus, que o Senhor nos concede, meu Pai. Jesus amado, Jesus querido, que o Senhor possa, Senhor, neste dia, meu Pai, abrir, Senhor, o nosso entendimento, que o Senhor possa, Senhor, neste dia, meu Pai, falar, Senhor, aos nossos corações, meu Pai. Abençoa, Senhor, esta classe, meu Pai, nós te pedimos a Tua bênção, Senhor, e já te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Irmão, nós temos um aluno novo, está ali nosso irmão. Paulo Roberto. Como nós vamos saudar o irmão? Bem-vindo, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Dá um abraço ao irmão que está próximo, dá um abraço no irmão Paulo aí. Mais um aluno aí para a nossa sala, amém? Poder sentar, irmãos. Glórias ao Senhor. Nós vamos, nesse primeiro módulo, irmãos, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma síntese, tá? Do que nós falamos no decorrer dessa lição, dessa primeira lição, ok? Porque a prova, na verdade, que os irmãos vão fazer no segundo módulo, é tranquilo. É uma prova com consulta, amém? Tá? Então, vocês não vão estressar, falar, poxa vida, onde que está isso? É uma prova com consulta, amém? Tá? Paz do Senhor, pastor. E o que eu quero trazer para os irmãos de forma bem transparente, irmãos? O intuito, na verdade, tá, é que os irmãos leiam esse primeiro trimestre. Por quê? Porque todos os assuntos aqui são assuntos pertinentes de introdução, ok? Então, essa prova, na verdade, é uma prova introdutória também. Então, mais assuntos corriqueiros de tempo, quem foi fulano de tal, quem foi isso, quem foi aquilo, para vocês estarem ali assinalando, tá ok? Então, você vai fazer sua prova tranquila, tá? No segundo módulo agora, você vai fazer sua prova tranquila, vai fazer a sua consulta, e eu ainda vou estar aqui dando aí explicações, tá bem? Tá? Amém. Porque o intuito, na verdade, não é aqui forçar você a tirar coisas da mente que muitas das vezes eu sei que não é fácil, tá? Quem aqui conhece um pouco de hermenêutica, né, sabe que muitas das vezes é difícil você fazer uma síntese de determinados assuntos, ok? Então, essa prova... eu tinha falado para os irmãos que seria uma prova não... Como é que fala? Não, agora deu um branco aqui. Fugiu aqui. Seria uma prova que não seria prova de alternativa, né? Mas a faculdade mandou as provas de alternativa. Então, melhor ainda, tá? Para os irmãos só vão estar realmente assinalando as questões, tá? E acompanhando no livro, amém? Então, não fique preocupado, não fique tenso, né? Apesar de ser uma prova com 3 folhas, tipo uma prova de vestibular. Nossa Senhora! Né? Misericórdia! Aqui, ó. Uma folha, 2 folhas, não. 3 folhas, 4 folhas, 5 folhas, ok? Tá? Mas fique em paz, irmão. Fique em paz que vai ficar pesado sim, tá? A partir do terceiro módulo, que nós vamos começar realmente a entrar em alguns assuntos mais não técnicos, mas assuntos assim mais profundos, tá? Concernente à Bíblia. Então, isso daí realmente a gente vai caminhando. Mas é como eu estou falando aqui. O intuito é que os irmãos aprendam. O que eu falei aqui já nas aulas passadas, eu volto a dizer, irmãos, você só precisa ler, ok? Você precisa ler.
Porque quando Jesus ele diz, olha, examinai as Escrituras, ele está falando que nós precisávamos fazer o quê? Perder um tempo ali de leitura. Nada cai do céu. Porque você não vai pegar agora, nesse primeiro módulo que nós estudamos aqui, ah, pastor, eu já estou abastecido para me trazer uma ministração. Eu já sou um pregador. Eu vou pregar agora com base no que eu aprendi. Aí você vai chegar aqui e vai falar assim, meus irmãos, a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento. O que vai trazer isso daí para a igreja de benefício? É conhecimento. Amém? Então, esse primeiro módulo, os irmãos vão estar como se fosse fazendo uma introdução realmente do que os irmãos vão aprender. Amém? Mas também, os irmãos também podem usar também, irmãos. Não é assim também. Eu dei um exemplo aqui, mas se você é pentecostal, você pode também chegar e falar assim, vamos lá. Nós estamos de posse de uma arma. De uma arma que vai combater o mal. Esta arma, ela é uma metralhadora de 2 canos. 2 canos, lembrou alguma coisa? Sim, 2 canos, lembrou alguma coisa? No Antigo e no Novo Testamento. Cânon, conjunto, entendeu? Então, você tem argumento para você pregar também, tá? Então, vai muito da sua didática. Eu não sou aquele pregador, como é que fala? Que traz a igreja para aquele movimento, jogar a cadeira para cima. Eu não sou assim, irmãos. A minha pregação ela é mais técnica, né? Quem já me viu pregar já sabe disso. Então, fique em paz. Bom, mas vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas, porque os irmãos já estão aí no desespero da prova, 5 folhas de prova, misericórdia. Vamos lá, irmãos. Só relembrando aos irmãos algumas questões. Vamos lá. Primeiro capítulo aí. Os atributos da Bíblia. A Bíblia ela foi entregue de que forma? Oi? Fala, irmão. Foi entregue em papiros? Tá. Agora, de onde surgiu a revelação? Usando quem? Tudo isso está na prova, viu, irmão? Vai gravando aí, tá? Vai gravando. Então, veja bem, lá no primeiro capítulo aqui, revelação e razão. Leia aí para mim alguns dos irmãos. A teologia sistemática extrai o seu material tanto da revelação quanto da razão, embora a porção fornecida pela razão seja incerta quanto à autoridade, e quanto muito restrita a um ponto insignificante. A razão, como aqui está sendo considerada, indica as faculdades intelectuais e morais do homem exercitadas na busca da verdade, e a parte de ajuda sobrenatural. Amém? Então, o que os irmãos entendem dessa questão? Vamos lá, nós falamos aqui, irmãos. Só estou recordando aulas aqui. Nós falamos dessa questão. Tá? Que há uma necessidade de quê? De que eu entenda que isso não vem de mim, isso tem um autor. Esse autor é o mesmo autor que inspirou
a mim, estou dando aqui um exemplo, viu? Fazendo uma alegoria. A mim, inspirou ao Kleber, inspirou ao pastor, dentro de uma mesma linha. Ok? Ok, irmãos? Então, é justamente isso que os irmãos precisam entender. Em se tratando de revelação da parte de Deus. Então, não importa o meu estado social, não importa o estado social do Kleber, não importa o estado social do pastor. O que importa é que o Senhor está traçando uma linha contínua entre essas três pessoas. Eu sou de São Paulo. O pastor é de onde, pastor? De Minas Gerais. O pastor é lá da terra do uai, né? E do queijo. E eu sou de São Paulo. Só que a linha de pensamento, de raciocínio que o Espírito Santo vai trazer, ela é contínua. Ou seja, é como se uma mesma pessoa estivesse falando. Amém? Amém. Vamos para frente aí. Página 14. Tópico 1.4 aí, quem pode ler? Teoria evangélica da inspiração. Sim. Com esse título, queremos dizer que nos ocuparemos dos conceitos de revelação, tal como este é em geral entendido nos meios evangélicos, sem que isto signifique, entretanto, um acordo total na terminologia e na exposição do assunto. Tá, leu o 4.1. A inspiração não anula. O Espírito Santo trabalhou nos escritores de acordo com a sua maneira de ser, aproveitando a peculiaridade pessoal e cultural, iluminou suas mentes, guiou sua memória e controlou a influência do pecado e do erro para que seu trabalho não malograsse. Olha. Não obstante, deixou-os expressar-se à sua maneira em tudo, segundo o seu estilo e vocabulário e de acordo com o seu tempo. Amém? Os irmãos vão pegando as chaves aí, viu, irmão? As chaves estão caindo. As chaves estão caindo aí. Vocês vão pegando as chaves aí, tá? Amém? Amém. Vamos para frente aqui. Lê para mim aí na página 16, primeiro tópico lá em cima. Essa inspiração. Essa inspiração para a totalidade do... Meu Deus. Essa Pode? inspiração para a totalidade do conteúdo da Bíblia é o que o autor denomina inspiração plena. Este conceito de que a inspiração divina protege a totalidade dos livros bíblicos de erro não nos deve levar a pensar. Disse Ramon que não haja diferença alguma nos propósitos da inspiração. Trata-se, em verdade, de entender que, enquanto todas as escrituras são plenamente autorizadas por Deus, diferem no tocante à aplicação e ao propósito para o qual foram inspiradas. Como é o nome do autor que disse aí? Ramon. Tá bom, então. É esse cara aí. É esse cara aí, tá? Então vamos para frente aqui, irmãos. Capítulo 2. Estrutura do Antigo Testamento. Tópico 2 aí, lê para mim alguns dos irmãos. Principais partes do Antigo Testamento. A Bíblia divide-se em duas partes principais, Antigo Testamento, Antigo e Novo Testamento, tendo ao todo 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses 66 livros foram escritos num período de 16 séculos e tiveram cerca de 40 escrituras.
Aqui estão os milagres da Bíblia. Esses escritores pertenceram às mais variadas profissões e atividades. Viveram e escreveram em países, regiões e continentes distantes uns dos outros, em épocas e condições diversas. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita. Isto prova que um só os dirigia no registro de revelação divina, Deus. Quantos livros no Antigo? Quantos no Novo? Totalizando? Quantos autores? Tá bom. Vocês estão sabidos, hein? Vocês estão sabidos, hein? Então, vamos para frente aqui, irmãos. Tá, Leia, não, na página 19 ainda, leia para mim aí, algum dos irmãos, a partir do segundo tópico aí. Nas Bíblias de edição da Igreja Romana, o total de livros é 73. Os 7 livros a mais são chamados apócrifos. Além dos livros apócrifos, as referidas Bíblias têm mais 4 acréscimos a livros canónicos. O Antigo Testamento... Continua. O Antigo Testamento, com seus 39 livros, está classificado em 4 grupos, conforme os assuntos a que pertencem: lei, história, poesia, profecia. O grupo, ou classe poesia, também é conhecido por devocional. A. Lei. São 5 livros. Gênesis a Deuteronômio são comumente chamados de Pentateuco. História. Tá aí, irmão. Tá aí. Então, você sabe que quantas partes está dividida? 4. Quais são? Lei, história, poesia, profecia. Interessante, né? Interessante, né? E Dentro de cada um, tá? Então vamos para frente aqui. Na lei são quantos livros? 5. Quais são os livros? E na história? 12 livros. Quais são os livros? Olha aí. E na poesia? São poesias, são 5. Quais são os livros? Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tem uma pergunta na prova que é a pergunta de maior peso, tá? E essa pergunta, mais ou menos, está dentro dessa linha, viu? Tá? E a profecia tem quantos livros? Tem 17. Quais são os livros? 5 profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel e Daniel. E os 12 profetas menores, vou estudar. Tá certo. Ok, irmãos. Glória a Deus por isso. Então vamos para frente aqui. Quem foi que convocou para se fazer a Vulgata? Quem sabe aqui? O que é Vulgata? Não sabe o que é Vulgata, irmão. Nós falamos bastante sobre isso daqui. Vulgata é uma versão do Antigo Testamento. Sim, justamente. Tá? Que foi redigida aonde? Um tal de Conselho de Trento, será? Tá? Jerônimo. Lembra alguma coisa? Então vamos para frente aqui. Sim.
Então, pega lá na página, só para dar uma clareada para os irmãos aí. Página 20. Não, na página 20 não, está na página... Aqui, está falando da Vulgata. Sim, sim. Lê aí, Kleber. A classificação dos livros do Antigo Testamento por assunto vem da versão Septuaginta. Sim, Através Septuaginta. da Vulgata e não leva em conta a ordem cronológica dos livros, o que para o leitor menos avisado dá lugar a não pouca confusão quando procura agrupar os assuntos cronologicamente na Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento. A divisão dos livros é bem diferente. Na Bíblia, de edição católica romana, os livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis são chamados 1, 1 e 2 Terceira e 4 Reis, respectivamente. 1 e 2 Crônicas são chamados de 1 e 2 Peralipômenos. Esdras e Neemias são chamados 1 e 2 Esdras. Também nas edições católicas de Matos Soares e de Figueiredo, o Salmo 9 corresponde em Almeida aos Salmos 9 e 10. E no número 10 é o nosso 11. Isso vai assim até o Salmo 146 e a 147, que nas nossas Bíblias são o número de 147. Deste modo, os 3 salmos finais são idênticos em qualquer das versões acima mencionadas. Essa diferença de numeração em nada afeta o texto em si, e não poderia ser de outra forma, sendo a Bíblia o livro do Senhor. A Bíblia é o quê? O livro do Senhor. O livro do Senhor. Viu, irmãos? A Bíblia é o livro do Senhor. Amém. Vamos para frente aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. Tá. Tem um negócio interessante aqui. Está aqui. Tá aqui. Página 23. Lê aí a partir do primeiro tópico depois do B, depois dos profetas. Os livros trazem o nome de 12 profetas hebreus, 16. 16 profetas hebreus, aos quais se acrescentam as lamentações. Os 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são seguidos pelos chamados 12 profetas menores, autores de livros breves. Os livros dos profetas vão desde a época áurea do povo israelita até o exílio e o retorno à pátria. Entre os primeiros contam-se Amós e Oseias, que dirigiram sua mensagem ao reino do norte, no século 8 a.C. Continua aí. A maioria dos profetas atuou no reino de Judá. Aí desenvolveram suas atividades Isaías, Miqueias e talvez também Joel, em torno de anos 700 a.C., mais de 100 anos antes da queda de Jerusalém. Entre 587 e 586 a.C., Jeremias, Abacuque e Sofonias proclamaram suas palavras nos anos que antecederam a queda da cidade e durante o exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram durante e após o retorno a partir de 538 a.C. Alguns profetas tiveram outros destinatários. Jonas e Naum dirigiram mensagens especiais a Nínive, a capital da Síria, destruída em 612 a.C. Daniel é descrito como profeta em Babilônia. Obadias sentenciou contra Edom, antigo inimigo de Israel. Amém. Inimigo de Israel. Tá?
Inimigo de Israel. Amém? Está tudo junto. Inimigo. Está tudo junto. Amém. Aqui está tudo junto. Sim, Tá, pode mas- continuar. Mas aí é erro gráfico, né? Vamos para frente aqui, irmãos. Vamos lá para a página. Deixa eu pegar aqui. Está aqui a página 29, Estrutura do Novo Testamento. Alguns irmãos lê. As epístolas paulíneas. Epístolas Paulinas. As epístolas paulinas foram os primeiros escritos do Novo Testamento. São 13 epístolas, na sua totalidade, de Romanos a Filemão. As mesmas foram escritas entre 52 e 67 d.C. Pela ordem cronológica, é consenso entre teólogos que o primeiro livro do Novo Testamento é o de 1 Tessalonicenses, escrito por volta de 52 anos depois de Cristo. Segunda Timóteo foi escrita em torno de 67 depois de Cristo, pouco antes do martírio do apóstolo Paulo em Roma. Amém? Foi escrita por volta de 52 depois de Cristo, segundo Timóteo. Escrita em torno de 67 depois de Cristo. Interessante esse negócio, né? Vocês não acham? Eu tô achando. Vamos lá, o segundo tópico aqui diz assim: essas epístolas foram também as primeiras aceitas como canônicas. Pedro chama os escritos de Paulo de escrituras, aplicado somente à palavra inspirada de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos lá para frente agora, vamos correr aqui. Correr aqui que as horas estão correndo também. Capítulo 8. Lê o segundo tópico aí, alguns irmãos. Não, lê o primeiro tópico, o primeiro e o segundo, os dois. Nas Bíblias de edições da Igreja Católica Romana, o total de livros é de 73, porque essa igreja, desde o Concílio de Trento, em 1546, inclui o cânon do Antigo Testamento, 7 livros apócrifos, além de 4 acréscimos ou apêndices a livros canônicos, acrescentando assim ao todo 11 escritos apócrifos. Interessante, né? Em 1546, olha aí. Tá gripado já. Amém? Vamos para frente aqui, irmãos. Leia o segundo tópico. A palavra apócrifo significa literalmente escondido, oculto. Isto em referência a livros que tratavam de coisas secretas, misteriosas, ocultas. No sentido religioso, o termo significa não genuíno, espúrio. Desde sua aplicação por Jerônimo, os apócrifos foram escritos entre Malaquias e Mateus, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, numa época em que cessará por completo a revelação divina. Isto basta para tirar-lhes qualquer pretensão de canonicidade. A palavra apócrifo significa o quê, irmãos? Escondido, oculto. Escondido ou oculto. É isso que significa? Literalmente escondido e oculto. Interessante. Vamos para frente aqui.
falar da história de Suzano, não vai precisar, né? Capítulo 9. 9:1, primeiro tópico aí. Tradução é simplesmente a transposição de uma composição literária de uma língua para outra. Por exemplo, se a Bíblia fosse transcrita do original hebraico, grego para o latim, ou do latim para o português, chamaríamos esse trabalho tradução. Se estes textos traduzidos fossem vertidos de volta para as línguas originais, também chamaríamos isso de tradução. Continua. A tradução literal é uma tentativa de expressar com toda a fidelidade possível e o máximo de exatidão o sentido das palavras originais do texto que está sendo traduzido, trata-se de uma transcrição textual, palavra por palavra. O resultado é um texto um tanto rígido. Amém? Então, veja bem. O resultado é um texto um tanto rígido, né? E o interessante é que a tradução ela é feita da forma mais próxima do original. Amém, irmãos? Amém. Tá? Mais próxima do original. Vamos para frente aqui. Pegou a visão, né? Vamos para frente aqui, irmãos. Tá. Tem aqui uns camaradas aqui interessantes aqui. Cadê ele aqui? O pastor tinha dito para estudarmos só até ao capítulo 8. Sim. A questão é, até o 8 que vocês estudaram, no caso, que seria a prova que eles me mandariam nesse primeiro módulo. Só que a prova que eles me mandaram acrescentou um pouco mais, entendeu? Mas até aí, então, não vai ter problema, porque como vai ser prova com consulta, tá? Eu só estou dando uma adiantada aqui, para os irmãos clarear um pouco a mente só, ok? Mas, na verdade, isso daqui nós já estudamos, nós já lemos todos esses capítulos aqui, ok? Então, vamos para frente aqui, irmãos. Só para a gente já fechar, já estamos fechando já. Página 46 aí. — 46 e a 47. Leia aí o 924. Segundo Antônio Gilberto, 1986, a Septuaginta é comumente designada por 520. O nome vem do latim Septuaginta, que quer dizer 70. Na verdade, não é 70, não, é 75. Foram escolhidos para o trabalho de tradução 72 eruditos, 6 de cada tribo de Israel, e enviados a Alexandria, os quais completaram a tradução em 72 dias. De 72 derivou-se o nome de Septuaginta. Amém? Qual que é a sigla? XX 50 mais 20. Interessante, né? E agora só complementando, irmãos, para nós já fecharmos, para nós já irmos para o break, versões latinas. Tópico 10 aí. Lê para mim algum dos irmãos. Versões latinas. O latim era um idioma dominante nas regiões ocidentais do Império Romano, desde muito antes dos dias de Jesus. Foram nas regiões ocidentais
Segundo Felipe da Comfort, em cerca de 160 depois de Cristo, Tertuliano notoriamente usou uma tradução das escrituras em latim. Não muito tempo depois, o texto em latim antigo parece ter estado em circulação, o que nos é evidenciado pelo uso de Cipriano, antes de sua morte em 258 depois de Cristo. A versão em latim antigo era uma tradução de Septuaginta. Depois que a versão latina, a Vulgata, foi complementada por Jerônimo, o texto mais primitivo caiu em desuso. Contudo, muitos manuscritos fragmentários dessa versão ainda existem, sendo suficiente para dar expressivas informações ao texto primitivo do Antigo Testamento. Amém. Pegando aqui, foi de que ano a que ano? Para? Por quem? Philip T. Ward Comfort. Amém? Meus irmãos, chegou na hora do nosso break aí, nós vamos já dar uma pausa para o break. E após aí a pausa, nós já entramos aí no nosso período de provas. Amém?